boa tarde. Bem, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a história do yoga e a civilização indo-ariana. Bem, há 15 mil anos atrás, ali na região do sul da Rússia, nos países nórdicos, na Eurásia, havia essa civilização dos arianos. Os arianos eram um povo bastante inteligente, dotado de conhecimento espiritual, intelectual, eram guerreiros. Só que eles se achavam muito superior a outras civilizações, né? Como é muito comum nesta época, né? As guerras, as lutas em busca de território, de alimento, expansão da sua civilização. O ser humano não era muito de conversar e trocar conhecimento, né? Nessa época era uma coisa bem animalesca, era uma coisa bem selvagem, né? Então, eles viviam guerreando, lutando para poder expandir a sua civilização, o seu território. Então, conforme as lutas, né, iam acontecendo, eles iam peregrinando em busca dessas coisas. Eles foram ali caminhando pela Ásia até chegar no norte da Índia. Quando eles chegaram lá, eles já encontraram uma civilização ali e eles trocaram conhecimento com aquelas pessoas que habitavam ali. Os arianos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Eles faziam rituais de matança de animais, rituais de sangue. Então eram muito ligados a essa parte elemental, né, elementos da natureza e também mística, né? Então quando eles chegaram ali no norte da Índia, naquela região ali, eles encontraram uma civilização que era monoteísta, umas pessoas que tinham um conhecimento também bem interessante e trocaram com aqueles povos que estavam por ali. Então eles tiveram um grande avanço no seu intelecto naquele período que eles estavam por ali e criaram alguns Vedas, né? Eles são dotados desse conhecimento dos Vedas. Então eles passaram aquele tempo lá, subiram bastante, o seu intelecto evoluíram bastante, bebendo do conhecimento daquele povo, criaram alguns Vedas e continuaram ali peregrinando pela Índia. Quando eles chegaram em contato com os mongóis, os dravidianos que habitavam ali, os austríacos, né? Eles acharam que aquele povo ali não era muito evoluído e que eles deveriam ser escravizados. Como os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, encontraram os indígenas e, né, tiveram essa brilhante ideia de escravizar esse povo, achando que eles eram uns ignorantes. Sendo que os dravidianos já haviam conhecimento do Tantra. Eles eram monoteístas, acreditavam no Ser Supremo. E eles já tinham conhecimento da medicina. Enfim, eles eram bastante avançados. Só que os arianos não foram capazes de enxergar isso. E aí criaram um sistema de castas escravizando essas pessoas. Então, o sistema de castas tinha ali os espirituais, os escravos, né? E eram ali por poder, né? Então, até hoje a gente vê em algumas regiões da Índia esse sistema de casta presente. Então, os arianos não se misturavam muito. Então, ocorreu uma mistura ali entre os mongóis e os dravidianos,
trocando conhecimento espiritual, trocando conhecimento do Tantra, né? Então, o Tantra e os Vedas também se misturaram ali, né? Era difícil você não controlar todo esse processo de mistura de castas. Então, o sânscrito também veio nessa mistura de civilizações. Naquela época, a divisão territorial era diferente do que a gente tem hoje. Então, algumas regiões que eram consideradas dos arianos ali, de onde eles vieram, eles já tinham conhecimento dos Vedas, alguns Vedas que vieram fora da Índia. Na realidade, naquela época, alguns territórios ali considerados hoje que não são parte da Índia, naquela época eram territórios indianos. Então, não se pode dizer que alguns Vedas não vieram da Índia. E o sânscrito veio desta mistura. Naquela época, né, o conhecimento era passado de boca em boca, não havia escrita ainda. Então, era passado de discípulo, de mestre para discípulo, né? Então, a escrita, os arianos aprenderam depois, mais tarde, a escrita com os não arianos. E também surgiu o sânscrito, nessa mistura de civilizações. E aí vieram as escrituras, né? Depois, mais tarde, os Vedas, as escrituras. E todo esse conhecimento foi sendo passado desta forma. Bem, a organização do yoga, como nós temos hoje, o Ashtanga Yoga, e todo esse sistema organizado que nós temos hoje do yoga, do Tantra Yoga, veio através de Shiva, né? E Shiva veio depois, veio há 7.000 anos atrás, e trouxe essa sistematização do yoga, né? Esses vários sistemas, essas vertentes que tem o yoga. Acabou com o sistema de castas e acrescentou em várias outras coisas e organizou muitas delas que já existiam. Então é isso. Se você for pesquisar hoje, né, de onde que vem o yoga, vem dos Vedas, né, os ensinamentos, as escrituras sagradas, os Vedas, escrito em sânscrito, e que o sânscrito e os Vedas, então, vieram dessa mistura, dessa peregrinação dos arianos até a Índia, dessa troca de conhecimento entre os não arianos com os arianos, e daí surgiram os Vedas, o sânscrito e tudo que nós temos hoje. Então é isso, espero que tenha dado para entender e gratidão. Namaskar.